vocês? Como passaram esta semana? Sextou com o Na Rede com o Todaro. Minha análise sobre os principais jogos das principais equipes nesse meio de semana. Tivemos 4 jogos, 4 primeiros jogos de decisão para os jogos estaduais. Tivemos a decisão do Campeonato Paulista, Carioca, Paranaense e a Copa do Nordeste tiveram seus primeiros jogos. Vamos comentar aqui para você, destrinchar como foram esses jogos, as polêmicas que estiveram nesses jogos, algumas polêmicas maiores do que outras, e também planejar aí, tentar prever como que vai ser esse final de semana, ainda mais decisão. Saem muitos campeões já nesse final de semana agora. Alguns campeonatos vão demorar um pouquinho mais, mas nesse final de semana já saem os campeões, né, alguns campeões estaduais. Meus queridos, seguinte, tivemos o primeiro jogo que a gente vai comentar aqui. Na verdade, não vai ser Palmeiras e São Paulo e nem Flamengo e Fluminense. Eu quero comentar esses dois jogos em particular no final do vídeo. Mas antes de comentar qualquer outro jogo, eu pedi para você compartilhar, curtir esse vídeo, deixar o seu comentário aqui no vídeo, compartilhar esse vídeo com todo mundo, compartilha com a sua avó, com o seu avô, com o seu papai, com a sua mamãe, com o seu primo, com a sua prima, com o seu neto, com a sua neta, para eles ficarem por dentro de tudo que aconteceu com os principais jogos, também minha opinião sincera sobre os jogos aí que tiveram nesse meio de semana. Vamos, queridos, vamos conversar então sobre Maringá 1, Coritiba 2, que foi o primeiro jogo da decisão, né, do Campeonato Paranaense. O Maringá saiu na frente com o gol do Alemão, o Coritiba empatou e virou, empatou com o Léo Gamalho, virou com Igor Paixão. O Coritiba saiu perdendo, né, com uma falha individual do Alex Muralha. O Alex Muralha falhou 2 vezes nesse Campeonato Paranaense, as 2 contra o Maringá, na fase de grupos e agora na fase final, né, no primeiro jogo da final. O jogo de volta vai ser nesse sábado, deixa eu confirmar aqui com vocês, vai ser nesse domingo, perdão, às 4 horas da tarde. E eu acho que o Coritiba tem sim grandes chances de manter a vantagem, fez uma boa vantagem no jogo de ida de 1-0. O Maringá surpreendeu muito. Eu achava que o Maringá não iria ir tanto para o ataque, não iria dar tantas chances assim para o Coritiba, mas acabou dando muito perigo, acabou dando muita dor de cabeça para a equipe do Coxa Branca. E aí o jogo de volta fica em aberto, mas acho que a vantagem do Coritiba é sim considerável. Tratando do melhor time da competição, né, o Coxa Branca vem jogando muito bem, não jogou tão bem esse jogo de ida. Pelo primeiro tempo que o Maringá fez, o Maringá jogou muito bem. Se tivesse focado em jogar no segundo tempo, teria saído com a vitória tranquilamente, até feito mais gols. Mas como ficou aí no foco de brigar, arrumar briga, provocação, acabou tomando a virada. E aí tem que correr atrás do prejuízo agora no segundo jogo. O outro jogo que tivemos também, só que na quinta-feira, foi o único jogo solitário, o jogo solitário da quinta-feira, foi Sport e Fortaleza pela Copa do Nordeste, né? O Sport Recife contra o Fortaleza lá do Ceará. O jogo ficou em 1-1, o Fortaleza saiu na frente lá para os 84 minutos do segundo tempo com o José Wellison. Um golaço do José Wellison, uma lei do ex, com L maiúsculo, L-E maiúsculos. Foi um chutaço de fora da área, indefensável para o Mailson, que fez uma boa partida. Vale ressaltar, novamente o destaque do Sport fica por conta do goleiro Mailson, que está jogando muita bola. É impressionante como ainda não saiu, né, com todo respeito ao Sport, mas é um goleiro de nível, no mínimo, assim, de classe A do futebol brasileiro e B e C do futebol europeu. Tem muita técnica, sabe defender como ninguém. É um novo ainda, claro, tem muita coisa para lapidar, mas dá para você ver que ele tem muita técnica e tem tudo para sair aí, para ir para fora e brilhar. Digo até em seleção brasileira, porque o Mailson joga muito bem sim. Ficou no 1-1, né? O Sport empatou lá nos acréscimos com o Bill, né? Numa cobrança de falta, ele fez o gol de cabeça. Era merecido o empate. Eu acho que o Sport teve até mais oportunidades do que o Fortaleza. O Fortaleza dominou mais o segundo tempo e o Sport teve mais chances no primeiro tempo. Engraçado que os 2 gols foram sair só no final do segundo tempo, né? Quando o Fortaleza já estava dominando mais o jogo. Acho que o Moisés entrou no jogo pelo Fortaleza, mudou o clima, jogou muito, foi as principais oportunidades do Fortaleza no segundo tempo, foram com ele, com a rapidez, agilidade e habilidade dele. Acho que tem que se titular no jogo de volta, até para o Fortaleza, né, fazer o seu resultado logo nos primeiros minutos, como comumente faz, e garantir essa taça da Copa do Nordeste, que vai ser muito bem-vinda, né? O Fortaleza já garante um troféu logo no começo do ano. Vamos falar agora então de polêmica, mas eu vou me inverter ainda. Vamos falar de Flamengo e Fluminense. O Flamengo perdeu por 2-0 para o Fluminense, ou melhor, o Fluminense ganhou por 2-0 do Flamengo, com 2 gols do Germancano, o argentino, voltou a brocar, né, digamos assim, pelo Fluminense, né,
tá fazendo muitos gols nesse começo de temporada. É o nome do Fluminense hoje, não é Felipe Melo, não é Fábio, não é William, Fred, é Cano, é o nome do Fluminense hoje. É o principal jogador do Fluminense hoje. E, cara, os gols do Fluminense acho que foram consequências. O Fluminense era para ter feito 1-0 no primeiro tempo, se o juiz não dá um impedimento ridículo e não deixou continuar a jogada. O lance era completamente ajustado. Completamente ajustado. Não era lance fácil e automaticamente ele levantou a bandeira de impedimento. Então o Fluminense tem essa boa vantagem para o jogo de ida, né? Vai jogar agora no domingo contra o Flamengo, no sábado contra o Flamengo. Tem que ter mais calma, tem que ter paciência, tem que ter controle de jogo. Tudo que não teve contra o Botafogo na semifinal do Campeonato Carioca e também não teve contra o Olímpia no Campeonato da Copa Libertadores, né? Teve a mesma vantagem, 2 gols, e acabou tomando, né, o 2-0 lá, levou a partida para os pênaltis. O Fluminense tem que entrar muito concentrado, muito ligado na partida, não deixar essa vantagem embora. O Flamengo vai vir mordido, vai vir para cima do Fluminense. E, pô, o time do Flamengo joga juntos já desde 2019 e 2018, né? Para não falar até antes alguns jogadores, como o Diego, por exemplo. Então, tem um entrosamento aí de longa data. Vai causar muita dor de cabeça para o Abel Braga tá encontrando alguma solução aí para furar esse bloqueio que o Fluminense vai colocar. Não acho que o bloqueio 100% do retranca seja o resultado legal para o Fluminense para esse jogo. Acho que não. Acho que pode ir sim com um time que tenha a proposta de sair no contra-ataque, uma proposta que também encurralhe o Flamengo, pressione a saída de bola. Não acho que o Fred seria um bom nome para esse jogo, né, entrar titular. Acho que no segundo tempo seria até uma boa ideia, mas entrar como titular acho que pesa muito no ataque. Acho que manter Cano e o William é uma boa. Mas enfim, eu diria que a final do Campeonato Carioca está mais encaminhada para o Fluminense do que para o Flamengo. Acho que a situação do Flamengo é mais difícil. É aquela história, você tem que fazer 2, tem que fazer 3, mas também não pode tomar gols. Então é um pouco difícil. A defesa do Flamengo está tomando muitos gols nesse Campeonato Carioca, nesse início de ano, né? Bom, vamos falar da principal polêmica, do principal jogo desse meio de semana, que foi entre São Paulo e Palmeiras. O São Paulo amassou o Palmeiras no segundo tempo, 3-1, vitória justa, vitória correta, para o time que melhor jogou o segundo tempo. Acho que, se terminasse o primeiro tempo em 0-0, como estava encaminhado para terminar, o segundo tempo seria outra história. Acho que o jogo seria muito mais equilibrado, o São Paulo não iria arriscar tanto, o Palmeiras não iria arriscar tanto, e poderia sim sair um gol do São Paulo, poderia sim sair um gol do Palmeiras, poderia ficar terminando empatado com gols. Acho que essa era até a situação mais provável, um empate com gols. Mas aí, aos 48 do primeiro tempo, o árbitro resolveu aparecer. O árbitro e o VAR. O lance, na minha opinião, é inquestionável. Não foi pênalti. Não há possibilidade de ser pênalti. Não há regra no mundo que daria pênalti nesse lance. A imagem que o árbitro viu, que foi a imagem de lado e a imagem, acho que mais ou menos de lado, assim, de costas, realmente parece que o Marcos Rocha está colocando, não colocou, mas o braço que toca na bola está realmente sobrando em relação ao peito dele. Mas se você vê o lance de frente, que é o lance de frente que eu falo de costas para o jogador de São Paulo que está cruzando, o Alisson, o Marcos Rocha já está de costas para a bola bate na mão dele, ele já está de costas para o lance. Então, não tem como você marcar. O jogador não tem como tirar o braço naquela jogada. É um movimento involuntário dele, não é um movimento voluntário, não está acima da linha do ombro. Então acho sim que a marcação foi incorreta. Acho que a atuação do árbitro em si não foi de orgulho, como disse a coordenadora de arbitragem da Federação Paulista. Foi muito ruim. O jogo inteiro, não foi só nesse lance. Gomes e Caleri já eram para ter tomado cartão logo aos 15 minutos do primeiro tempo. Na primeira chegada, era cartão amarelo para os dois. Murilo também merecia ter tomado cartão amarelo. Alguns jogadores do meio de campo do São Paulo. O Wellington reclamou muito em várias marcações de falta, gesticulando, levantando o braço, jogando a torcida contra o árbitro. O árbitro não fez nada. Então, assim, eu acho que a Federação Paulista passou por 3 anos colocando 3 árbitros, sempre 2 árbitros FIFA para apitar os jogos. Né? A Federação Paulista tem o Luiz Flávio de Oliveira, Rafael Claus, que são árbitros FIFA que geralmente são eles que apitam a final. Tanto que o Rafael Claus vai apitar esse segundo jogo. E isso eu quero falar também pela comissão de arbitragem do Campeonato Carioca. Você não pode correr risco de colocar um árbitro inexperiente numa decisão de campeonato. Como eu falei, é uma decisão de campeonato. O seu campeonato vai ficar marcado por aquilo, por esse jogo. Então eu acho que
É um aprendizado que a Federação Paulista teve lá em 2018 com Palmeiras e Corinthians, onde teve toda aquela polêmica, né, que teve interferência externa. Na minha opinião, acho que aquilo foi passado, já não tem que voltar aquilo mais. Mas é uma coisa que vem à tona. Então você teve esse momento já em 2018, aí 3 anos seguidos foram com a arbitragem 100% 100% FIFA, 100% experiente, apitando, já apitaram o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, Libertadores, Copa do Mundo. E aí você chega num quarto ano seguido e resolve voltar, inventar a moda. E aí volta um árbitro que não é FIFA, muito menos deve ser CBF, né? Então acho que a federação correu um risco desnecessário. Acho que você pode sim colocar árbitros para apitar jogos grandes durante a competição. Um derby que acontece, um majestoso que acontece, você coloca ele. Ele apitou Palmeiras e São Paulo, já foi muito mal no jogo. O time de São Paulo criticou muito ele no jogo pela fase de grupos. Então eu acho que merece esse aprendizado, a Federação Paulista, a todas as federações. Você vai para uma decisão de campeonato, você tem que colocar o seu melhor em campo. Assim como os jogadores, os times colocam os melhores em campo, você tem que colocar os seus melhores, aquilo que é mais confiável para você vender o seu produto. Porque o Campeonato Paulista se vende como o melhor campeonato estadual do país. E chega numa final de campeonato e tem esses erros que a Várzea não tem ou que a Várzea tem. Então é uma contrabalança que eu faço. O Campeonato Paulista é sim um campeonato muito bem disputado, é o principal campeonato do país, só que merece ter uma gestão melhor, uma gestão de jogos, uma gestão de pessoas. Não se pode colocar um árbitro despreparado emocionalmente, psicologicamente, para apitar uma decisão de campeonato. Um jogo de ida, com 60 mil pessoas no Morumbi, fazendo um inferno na cabeça dele. A gente sabe que não é fácil, entendeu? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que merece experiência. Ele merecia ter tido mais experiência, ele merecia ter apitado mais jogos de semifinal, mais jogos de quartas de final, mais clássicos, para apitar esse jogo. Não pode chegar um árbitro cru e colocar nessa decisão. Se não acontece o que aconteceu nessa quarta-feira, essa atuação vexatória do VAR, do árbitro, de todos os integrantes ali, eu não vou crucificar um só. Acho que a comissão inteira teve sim seus erros, os seus acertos, né? Em alguns momentos foi bom, mas pouquíssimos momentos foi bom. E fica essa coletânea e fica esse alerta para o segundo jogo, né? Acho que o segundo jogo vai com uma atenção muito maior do que esse primeiro. O Palmeiras precisa reverter esse placar. Não falei, né? 2 gols do Caleri, um gol de Paulo Maia, um gol do Palmeiras por Rafael Veiga. Acho que o Palmeiras vai para cima. Vai ser um jogo muito tenso por Rafael Claus. Espero que ele saiba controlar a partida. Questão de torcida, né? Teve todos os ingressos vendidos. Questão de jogadores, questão de comissão técnica, banco de reservas. Acho que tudo tem que estar dentro do controle do árbitro. Você tem que controlar isso já desde os bastidores. Ao contrário do que aconteceu entre Palmeiras e Corinthians em 2018, que foi no segundo jogo, esse foi no primeiro e tem ainda um jogo de volta. Então acho que tem que ligar o sinal de alerta. A federação tem que conversar com os técnicos, conversar com os dirigentes, conversar com os jogadores e controlar melhor essa situação. Não acho que colocar um árbitro que não seja FIFA, que não tenha experiência para apitar uma final de campeonato, seja dar oportunidade. Você dá a oportunidade para o cara se queimar como ele se queimou. Então acho que fica esse aprendizado aí, Federação Paulista e federações de todo o país. Coloquem o seu melhor em campo, assim como os times. Fechamos, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Bom final de semana para todo mundo. Boa decisão para todos aí, que vocês possam assistir os jogos com bastante paciência. Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!